Olá, meus amados irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos tendo esse momento em que nós podemos desfrutar, na verdade essa é a palavra, nós podemos desfrutar da palavra de Deus por meio desse canal. Nós estamos fazendo isso todo sábado, às 20 horas, nós temos essa oportunidade de termos esse momento, como eu já falei, em que a palavra de Deus é o centro. Espero que você que está me ouvindo agora esteja bem, com saúde, com muita paz e que hoje à noite você possa ser ajudado pela palavra de Deus. Não estamos aqui com o objetivo de falar um curso bíblico, algo muito profundo ou com um tempo muito grande. O objetivo aqui é nos mantermos em comunhão nesse período em que ainda estamos vivendo com restrições para nós estarmos juntos. Então, aos sábados, a Igreja em Fortaleza promove então esse momento para desfrutarmos da palavra de Deus. Hoje o nosso tema é a importância de se manter saudável. Na verdade, é até um desafio para nós nos mantermos saudáveis na nossa vida cristã. Isso é algo que é importantíssimo e que nós precisamos atentar para essa questão. Eu e você precisamos estar saudáveis espiritualmente para que a nossa carreira, o nosso combate possa ser realizado de maneira vitoriosa. Amém? Porque, afinal de contas, a nossa meta é sermos vencedores. Um vencedor nessa era é aquele que se mantém saudável, se mantém buscando uma vida cristã, baseado na palavra de Deus, na oração, na comunhão. E hoje à noite nós vamos falar sobre isso. Nós vamos dar algumas dicas de como você pode se manter saudável na sua vida cristã, em todos os ambientes em que você vive, né? No ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente do seu trabalho, no ambiente da comunhão com os irmãos da sua igreja. Então esse é o nosso objetivo nessa noite, que realmente o Senhor possa nos abençoar. Amém? Conto com a oração de vocês, intercedendo para que realmente o Senhor tenha caminho nessa noite. Gostaria de começar a nossa comunhão lendo primeira epístola a Timóteo, a carta escrita por Paulo para o jovem Timóteo, no capítulo 1, versículos 3, 4 e 5, nós vemos aqui uma admoestação e também uma direção do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. Esse texto, essa porção da palavra já é bem familiar para nós da igreja. E Paulo ele começa falando assim no versículo 3, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, fala assim: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Não comecem a promover outros ensinamentos. Esses outros ensinamentos eram ensinamentos que não estavam de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus ministrada por meio dos apóstolos, que nós chamamos de comunhão dos apóstolos. A comunhão dos apóstolos é o ensinamento saudável. Outros ensinamentos são todos os ensinamentos que
desviam as pessoas dessa comunhão saudável. E o apóstolo Paulo continua no versículo 4: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ou, melhor traduzindo, seria do que a economia de Deus na fé, do que o plano de Deus na fé. Então nós vemos aqui duas vertentes. Uma vertente é a palavra, o ensinamento que promove o plano de Deus. E o outro são ensinamentos que desviam os filhos de Deus dessa linha correta. Versículo 5 fala assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então essa é um cuidado que o apóstolo Paulo estava tendo para que Timóteo pudesse realizar o seu ministério de acordo com as orientações do apóstolo Paulo e que ele mesmo não fosse enganado por esses outros ensinamentos que, repito, qual o problema desses outros ensinamentos? É que eles não promovem o plano de Deus, a economia de Deus, o serviço de Deus na fé. Quando a gente fala desses ensinamentos, nós queremos, nessa noite, trazer para a questão do alimentar-se. Então, quando a gente está aqui falando de ensinamento, de doutrina, vamos fugir dessa esfera, vamos dizer assim, do conhecimento. Na verdade, esses ensinamentos, eles devem servir para nós de alimento, como alimento na nossa vida cristã. É tanto que aqui na frente, em 1 Timóteo ainda, no capítulo 4, versículo 6, vocês estiverem com as suas Bíblias aí, podem me acompanhar. 1 Timóteo ainda, no capítulo 4, no versículo 6, Paulo continua falando assim nessa epístola para Timóteo, e ele fala o seguinte, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Olha só o final desse versículo. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então aqui nós encontramos essa relação entre a doutrina, o ensino, numa esfera bastante orgânica. Na verdade, nós nos alimentamos desse ensino, nos alimentamos dessa doutrina. O perigo é que eu também posso me alimentar de uma doutrina que vai me desviar do plano de Deus, da economia de Deus. Por isso que nós devemos ter bastante cuidado, nós devemos ser bastante criteriosos na hora de nos alimentar. Por quê? A alimentação está totalmente relacionado com o você estar saudável. Então, para estar saudável, dependo de uma boa alimentação. Não é só isso, mas a alimentação é crucial nesse processo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, para você ser um bom ministro de Cristo, é importante que você esteja alimentado. E quando eu estou alimentado, eu consigo me manter saudável. Até aqui foi uma pequena introdução para você entender o nosso encargo de hoje à noite.
Já que nós estamos falando sobre alimento, não posso deixar de falar sobre essa porção aqui de 1 Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Capítulo 2, do versículo 1 e o versículo 2 fala assim, ó: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Então estamos aqui fazendo mais uma ligação aqui com relação à palavra de Deus e alimentação. O apóstolo aqui, nesse caso Pedro, ele usou a figura do leite. Uma criança que deseja ardentemente o leite materno, ele aplicou para a nossa necessidade, que nós devemos desejar ardentemente o leite espiritual. Assim, nós nos manteremos saudáveis. Mas em outras porções aqui da palavra, Paulo também fala sobre alimento sólido. Existe o leite, existe também alimento sólido nesse ambiente. Mas o ponto aqui não é se você toma leite ou você come alimento sólido. O ponto aqui é a alimentação, então nós não vamos entrar muito nessa questão. O ponto é, nós precisamos nos alimentar adequadamente para nos mantermos saudáveis. Desejando, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Porque esse leite espiritual, esse alimento, ele serve como combustível, né? É o que faz com que eu e você cresçamos espiritualmente. Só tem alguns pontos que nós vamos tocar agora. Primeiro, é pessoal essa questão de se alimentar. Eu não posso me alimentar por você. Você não pode se alimentar por mim. Então, atente bem para essa questão. É pessoal. Cada um de nós precisa buscar esse alimento. Não espere por ninguém. Não confie porque o seu esposo, ou porque sua esposa, ou porque o seu amigo, ou porque a pessoa mais próxima de você na igreja está se alimentando, que você vai ficar bem. Não. É pessoal, é intransferível esse processo. Se não fosse pessoal a questão da alimentação, nós, como pais, não nos preocuparíamos tanto com a alimentação dos nossos filhos. Por que os pais se preocupam tanto? Eu sou pai de 3, passei por todo esse processo. Quando criança, nós tínhamos uma grande preocupação, tem que se alimentar, tem que comer na hora certa, dá trabalho. Se não fosse pessoal o negócio, eu vou comer por ele aqui que dá menos trabalho. Se você hoje está na igreja, está nessa carreira, está buscando o galardão, está na expectativa de ser um vencedor, você precisa buscar se alimentar. E a busca é pessoal. Você pode até ter ajuda. Você pode até ter pessoas próximas de você que vão te encorajar, vão te incentivar a se alimentar, mas é você que tem que se alimentar. E esse alimentar é que vai nos dar o crescimento. O crescimento,
ele está muito relacionado com a vida. Então, o alimento, ele vai gerar vida dentro de nós. E essa vida vai fazer com que eu e você tenhamos o crescimento adequado. Outra coisa que o alimento ele gera é força. Então nós temos vida para crescermos e nós temos força para executar a nossa função. Por isso que hoje é importante demais nós nos mantermos saudáveis, para que haja vida e haja força. Preste bem atenção nesses dois pontos: vida e força. Vida para crescer. Eu e você precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos haver a substituição das nossas células, vamos dizer assim, e que haja crescimento, maturidade, por meio de comer e beber da palavra de Deus. Por outro lado, nós precisamos ter força, que o alimento gera, para executar o plano de Deus aqui na terra hoje. Vida e força. É isso que o alimento espiritual adequado, genuíno, vai trazer para a nossa vida cristã. Vou contar uma experiência para vocês aqui. Se você se alimenta, gera vida e gera força. E às vezes as coisas acontecem na nossa experiência que a gente nem percebe. Nós estamos com o encargo de orar pelas pessoas, é ou não é? Orar pelas pessoas. Nós também desejamos deixar a palavra escrita na mão delas. E essa semana eu achei bem interessante. Eu estava, quinta-feira agora, estava precisando resolver um assunto, né, de ordem pessoal. Na verdade é um assunto da Júlia, minha filha mais velha. E eu tirei a quinta-feira para ficar com ela para resolver essa situação. E enquanto nós estávamos no processo de resolver algumas coisas, eu estava também resolvendo as minhas obrigações aí de trabalho. E conversando com uma pessoa via WhatsApp, por mensagem. E troquei algumas mensagens com essa pessoa, resolvemos a situação, nos despedimos. E quando eu fiz isso, eu comecei a orar de maneira bem natural mesmo, invocando o nome do Senhor, pedindo que o Senhor nos auxiliasse, nos desse a direção e etc. E tudo bem, paramos de orar, foi bem curta também a oração, assim, a gente estava se deslocando. E, para minha surpresa, alguns minutos depois recebo uma mensagem dessa pessoa que eu estava conversando antes. E era um amém, uma figura, sabe? Aquelas figuras de WhatsApp, com um nome assim, amém, bem grande assim, e uma pessoa ajoelhada. Aí eu falei assim, não estou entendendo o que é isso aqui. Quando eu fui ver, irmãos, a minha oração foi gravada e foi enviada para ele. Eu sinceramente não sei como isso aconteceu, só sei que enquanto eu estava orando, eu acho que eu não desliguei direito, sei lá, não encerrei a conversa direito, a minha oração foi enviada para ele, sem eu saber. E eu me espantei com o amém que ele deu. Aí depois eu liguei para ele, falei, olha, o que aconteceu é que eu estava aqui orando e essa oração foi para você. Eu acredito que Deus estava querendo que você recebesse essa oração, porque nem eu enviei, foi o próprio Deus que enviou. Até brinquei com ele nessa questão. E ele falou, olha,
eu estava precisando de oração. Foi muito bom, continue orando por mim e tal, a gente depois conversou. Aí, na sexta-feira, por volta do meio-dia, eu estava ali de novo resolvendo um assunto com ele. E conversamos e tal também via WhatsApp. E me despedi dele. Tudo bem, baixei o celular. Daqui a pouco outra mensagem dele. A mensagem era: hoje não vai ter oração? Então, eu tive que pegar e fazer uma oração por ele. Então, nós, irmãos, realmente precisamos entender que Deus está querendo nos encher de vida, nos encher de força para executar o plano dele aqui na terra. Por isso que é importante que eu e você nos mantenhamos saudáveis. Por quê? Porque a gente não sabe quando Deus vai usar você. Às vezes Deus vai usar você sem nem você saber. Que foi esse caso. Por isso que nós entendemos que deve haver uma busca pessoal da palavra de Deus para que você seja alimentado. Nós temos as nossas reuniões hoje aqui, é uma oportunidade de você ser alimentado pela palavra de Deus. Eu estou sendo alimentado e você está sendo alimentado também. Quando nós nos reunimos presencialmente, também estamos na busca de alimento. Mas pessoalmente, individualmente, eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, é importantíssimo a busca pessoal com relação à palavra de Deus, a comunhão com Deus, para que você possa ser alimentado. Esse período de pandemia, logo no início, nós ficamos sozinhos. A gente tem que aprender com as circunstâncias, aprender com as adversidades. Não dependa de ninguém. Na verdade, nós disponibilizamos, a Bíblia está aí disponibilizada, nós temos o alimento diário, nós temos os livros espirituais, nós temos a tecnologia para nos ajudar. O importante é que eu e você nos mantenhamos saudáveis. Quando você está saudável, Deus vai te usar sem você fazer nem muita força. Foi no meu caso aqui agora. Mesmo sem querer, eu orei por alguém. Então essa é a nossa maneira de acelerar, de cumprir o plano de Deus aqui na terra. Outro versículo aqui interessante, que eu gostaria de falar com vocês, é 2 Timóteo capítulo 3. Segunda Timóteo capítulo 3. Nos versículos 14 e 15 fala assim, ó: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteiramente dei aqui uma. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então essa é mais uma palavra do apóstolo Paulo para esse jovem cooperador. Você precisa permanecer naquilo que você aprendeu, não é? Naquilo que você foi inteirado. Porque desde a infância, eu estava vendo esse versículo e tem algumas notas sobre ele, e mostra que na cultura, né, judaica, a partir dos 5 anos de idade, os pais já
poderiam ensinar o Velho Testamento, né, no caso, para as crianças. Então, provavelmente, Timóteo, desde essa idade, já estava sendo alimentado com a palavra de Deus. Depois disso, ele foi alimentado pelos ensinamentos dos apóstolos, principalmente os ensinamentos do apóstolo Paulo. E Paulo sempre o encorajava, permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que eu te falei, eu sou modelo para você, faz isso, faz como eu estou fazendo. Então hoje, meus amados irmãos, nós também temos como fonte a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a nossa fonte. Assim como Timóteo foi ensinado desde cedo, foi inteirado, nós também precisamos ter como fonte a nossa Bíblia. Precisamos gastar tempo nos alimentando da palavra de Deus, lendo a nossa Bíblia. Outra fonte é os ensinamentos dos apóstolos, não é? As palavras que são faladas de acordo com o plano de Deus. E mais especificamente, dentro da nossa realidade hoje, nós temos a palavra profética. A palavra profética, ela é a palavra atual. É a palavra que traz a vontade de Deus instantânea para o meu dia a dia, para a minha era. E essa palavra é a palavra que faz com que a igreja se movimente. É a palavra que faz com que a igreja possa marchar. Ela dá direção para a igreja. E nós devemos nos alimentar dessa palavra. Eu vou ler aqui o versículo 16. Vou ler aqui o versículo 16 de 2 Timóteo capítulo 3, tá? Só que eu vou ler numa outra versão, para que você possa entender melhor o que eu acabei de falar. Ó. Toda escritura é inspirada por Deus. Então, a palavra, ela é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é proveitosa para ministrar a verdade. Então, o que nós fazemos regularmente, né, quando nós nos ajuntamos, é ministrar a verdade. A palavra também, ela serve para repreender o mal. Essa é na versão King James atualizada. Ela também é para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então, esse versículo, de acordo com essa tradução, é: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver. O versículo 17, também nessa tradução, fala assim, ó: a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Então a palavra de Deus é para nos encher da verdade, para nos corrigir, né? Nos ensinar a maneira certa de viver, para que nós, eu e você, que somos homens e mulheres de Deus, tenhamos a capacidade de realizar as obras que Deus se encarregou para nós. Mas eu tenho que repetir isso. Não podemos encarar isso de maneira doutrinária, tem que ser como alimento.
tem que fazer parte da minha constituição, tem que mudar o meu estado. Existe uma coisa que eu não tenho como disfarçar, é a questão da alimentação. Porque quando eu me alimento de algo, aquilo ali torna-se a minha constituição. E eu não tenho como disfarçar isso. Por quê? Porque faz parte de mim. Mesma coisa, irmãos, quando nós desfrutamos e comemos da palavra de Deus, a palavra precisa começar a mudar a nossa constituição, mudar o nosso estado. Então quero dizer para você nessa noite, não viva uma vida cristã baseado no disfarce, baseado na aparência, baseado em ser uma pessoa em um ambiente, em outro ambiente você é outra pessoa, você age de outra maneira. Eu lá em casa, nós somos muito preocupados com isso, principalmente em deixar bem claro para os nossos filhos que a nossa vida cristã ela deve ser uma somente. Não existe o papai nas grandes reuniões, o papai no trabalho, o papai no ambiente social, e existe o outro papai dentro de casa. Não é? Nós pregamos e nós tentamos, né, ser uma só pessoa. Se errou, erramos. Se acertamos, acertamos. Não viva uma vida de aparência. Não viva dizendo que come isso, eu como isso aqui, eu me alimento disso aqui, eu vivo disso aqui. As pessoas vão dizer, não está representando, a realidade não é da comida que você diz que come. Por isso que é importante nós nos alimentarmos e essa alimentação mudar o nosso estado, mudar a nossa maneira de ser, mudar a nossa realidade. Que a palavra possa corrigir os nossos erros, possa ensinar a maneira certa de nós vivermos. A gente brinca, né, com os amigos mais próximos, os irmãos mais próximos. É uma brincadeira que eu resolvi falar hoje para vocês aqui. Tem muitos filhos de Deus que vivem como se Deus não estivesse vendo todas as coisas. Isso significa o quê? Não aparente para mim ser uma coisa que você não é, porque Deus está vendo. Não queira colocar uma capa na sua vida, porque Deus está vendo. Tem um versículo, né? Provérbios capítulo 15, versículo 3, que eu já vou encerrar daqui a pouco, que fala o seguinte, ó: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Mas parece que às vezes a gente acha que os olhos do Senhor não estão em todo lugar. Eu posso ser uma pessoa aqui, posso ser outra pessoa ali. A minha luta na minha casa, junto com a minha esposa, é que nós tenhamos um só viver, independente do ambiente que nós estejamos. E que nós não precisamos aparentar nada para ninguém. Por quê? Porque Deus está vendo todas as coisas, então não adianta. Então, quando nós erramos, em qualquer ambiente que a gente esteja, a gente se arrepende, pede perdão e prossegue. Se fala alguma coisa que não foi agradável, a gente pede perdão e prossegue. Se nós estamos com dificuldades,
nós falamos para as pessoas que nós estamos em dificuldade. Se eu não estou bem, se eu estou em um momento em que eu não estou bem espiritualmente, que as pessoas saibam que eu não estou bem espiritualmente. Qual o problema? Sabe, irmãos, o que nós estamos fazendo na igreja tem que ser algo orgânico, algo que mude a minha e a sua vida. Não se iluda, passando anos e anos na vida da igreja, querendo aparentar algo que você não é. Sabe qual é o remédio para isso? Sabe qual é o antídoto para isso? Sabe qual é a saída para isso? É se alimentar das sãs palavras. Se alimente da palavra de Deus, que a sua vida vai mudar. Se arrependa, confesse os seus pecados, se arrependa dos seus erros, abra o seu coração, mas seja verdadeiro. Porque Provérbios capítulo 29, versículo 18, ele fala assim, ó. Também, eu vou ler nessa versão King James, atualizada. Porque fala assim, ó. Um povo, olha bem, Provérbios capítulo 29, versículo 18. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Olha, meu amado irmão, eu e você estamos aqui vivendo debaixo de uma revelação. Nós temos e aceitamos a revelação do Senhor e nós temos uma ordem. Nós somos como uma nação que tem uma ordem. E olha só o final desse versículo, o que é que ele fala? Quem obedece à palavra é feliz. Vivemos a vida da igreja obedecendo à palavra. E assim nós somos felizes. Na igreja nós temos uma marcha, nós temos uma direção. Estamos com a palavra de Deus em nossas mãos. Estamos recebendo o ensinamento dos apóstolos. Também estamos recebendo a palavra profética. A palavra profética diz hoje que nós podemos orar pelas pessoas. E não só isso, nós podemos deixar algo escrito na mão delas para que elas também possam se alimentar dessa palavra. E eu quero dizer para você que hoje nós temos um grupo de pessoas que vivem integralmente para fazer essa obra. São os nossos comportores. E nós precisamos orar por eles. Não é fácil, é uma guerra, é uma batalha. E eles estão fazendo, ora pelas pessoas, deixa a palavra escrita na mão delas. Mas eu quero me dirigir hoje à maioria, que são aqueles que não estão integralmente fazendo isso. Mas eu quero dizer para você que você pode fazer. Nós podemos fazer em qualquer ambiente que nós estejamos. Lembra da minha experiência? Mesmo sem querer, nós podemos orar por alguém. Desde que você esteja alimentado e desde que você esteja fortalecido com as verdades que nós estamos ouvindo. Nós mesmos lá no nosso trabalho na empresa, eu distribuo quase 300 jornais Árvores da Vida por mês. Nós enviamos pedidos para quase todo o Brasil. E cada pedido vai com o jornal Árvore da Vida. Não sei o que vai acontecer. Nós já recebemos vários feedbacks. Que palavra maravilhosa. Obrigado por essa palavra que chegou até aqui. Eu estava precisando. Deus vai fazer.
O que nós precisamos entender é que eu posso ser usado por Deus onde eu estiver. Eu posso abrir minha boca e orar pelas pessoas. Eu posso também deixar uma palavra escrita na mão delas para que elas possam ser guiadas pelo Espírito. Aí é com o Espírito Santo. E isso, meus amados irmãos, é a palavra de ordem da igreja hoje. Pregar o Evangelho do Reino. Mas para isso, eu e você precisamos estar saudáveis. E a maneira de estar saudável é comendo e bebendo alimentos saudáveis. Que o Senhor realmente possa abrir o nosso coração nessa noite e entender que é importante demais para a nossa vida cristã nos mantermos saudáveis. Que o Senhor abençoe você, o Senhor abençoe a sua casa, traga paz e que a sua casa seja saudável, porque a palavra de Deus está atuando na sua família, no seu ambiente. O Senhor abençoe você, traga felicidade, prosperidade, harmonia em cada lar, de cada um que está ouvindo essa palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Abençoa as igrejas. Queremos cumprir o teu plano aqui nessa terra. Que o Senhor faça de nós vencedores nessa era. Esperamos o nosso galardão. Em nome de Jesus nós oramos. Forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade.